Olá, mais uma vez aqui com o painel regional. Hoje não pode ser diferente. Estamos aqui para falar do Outubro Rosa. E nada, e nem melhor do que ninguém, nosso querido Dr. Clemente está aqui presente conosco para falar da importância do acompanhamento da saúde da mulher, do Outubro Rosa, das características do câncer de mama, como detectar, como fazer um acompanhamento preventivo. Lógico, a maior clínica de exame de imagem da América Latina está aqui, Multimagem. Doutor Clemente, alegria estar aqui com o senhor. Muito obrigado pela sua presença. Bom, eu que agradeço, realmente. Eu acho que eu vim até de camisa rosa, né? Para honrar o Outubro Rosa. Eu acho que foi uma excelente ideia sua de colocar isso como uma pauta, já que o câncer de mama, ele no Brasil ele tem aumentado ao longo dos anos, né? E na nossa região não é muito diferente disso aí. Quer dizer, tem aumentado cada vez mais, pessoas mais jovens também têm adquirido a doença, não se sabe a causa, portanto, acredita-se que seja multifatorial. Então, eu acho que esse tema acaba sendo muito importante para que a gente possa nos comunicarmos com as pessoas e, pelo menos, dar dicas que seriam interessantes sobre a prevenção. Uma vez que nós em geral, pegamos o tumor numa fase avançada, e aí as chances de cura se reduzem absurdamente, o diagnóstico precoce é o que representa a coisa mais importante, porque uma vez tratado precocemente, você tem chance de cura beirando os 100%. Esse programa, essas suas colocações nos mostram, doutor Clemente, algumas dificuldades em se tratando do Sistema Único de Saúde, de SUS, em se tratando das filas de espera, pandemia, né? Tivemos aí a pandemia, as dificuldades, muita gente deixou de fazer preventivo, muita gente deixou de fazer. Parece que a pandemia ela deu também vários passos atrás e prejudicou muito a anamnese, diagnóstico e os gargalos que a gente enfrenta, principalmente hoje, quando a gente fala em tecnologia. Muita gente não se atualizou, muita gente não se qualificou, a gente sabe da dificuldade e a rapidez que precisa para fazer uma anamnese, principalmente nos pacientes de oncologia. Doutor, como destrinchar desde da tenra idade, da melhor idade, essa questão da cultura da prevenção e, ao mesmo tempo, desmistificar. Tem alguns estigmas aí que ficaram. O pessoal fala, não, câncer de mama é para a saúde da mulher. Mas tem homem que também tem câncer de mama, né, doutor Clemente? Muito interessante, realmente, a tua colocação. Eu já vou começar de trás para frente. Homem tem câncer de mama, sim. É claro que a incidência do câncer de mama no homem, ela é bem menor que na mulher. Então, nós temos, vamos dizer, 1 homem e 99 mulheres. Mas tem um detalhe que é super importante, é que no homem, embora o percentual seja de apenas 1% do total, quando acontece no homem, a gravidade é extremamente maior do que na mulher. Olha que coisa, né? Então, é raro, mas o homem tem que ter uma percepção importante se ele tocar uma das mamas e perceber algum caroço. É importante que ele procure o médico rapidamente, viu, Banha? Porque mais da metade dos casos de nódulo mamário representa tumor maligno de altíssima agressividade. Então você vê que, embora raro, ele é mais agressivo do que o câncer da mulher, né? Então, o homem tem que estar avisado sobre isso. Com relação a essa evolução que você disse, é extremamente importante. Então, a rigor, a gente deveria começar a tentativa do diagnóstico precoce como rotina. Apareceu a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, a mulher já tem que estar fazendo os exames no ginecologista,
tanto clínico quanto exames de imagem. Por exemplo, a ultrassonografia. Né? A ultrassonografia é o quê? Pélvica, mamária. Faz ultrassom, isso não quer dizer que uma menina de 13, 14 anos vai ter câncer de mama. Mas eu já vi câncer de mama em mulheres de 17, de 19. Qual é a maior incidência, doutor, de câncer em homem e mulher? É próstata? A próstata vem em primeiro lugar ou ainda tem outros tipos? Um câncer mais comum é o de pele, né? Tá. No homem e na mulher. Mas depois, por exemplo, no homem, é o câncer de próstata. Que seria, por exemplo, outubro, novembro, vamos dizer assim, outubro rosa, novembro azul. Perfeito. A gente faz normalmente essa distinção, o novembro azul, para chamar a atenção do câncer de próstata. Né? E provavelmente a gente pode comentar isso no futuro. Lógico. Mas a doença da próstata no homem também tem um significado importante, porque tem que fazer um diagnóstico precoce, senão ele também vai acabar tendo problemas assim como a mulher tem na mama. Mas voltando ao assunto anterior, em geral, quem tem um antecedente genético, Banha, na família, antecedente genético quer dizer a mãe, a irmã da mãe, portanto a tia, ou a avó, ou a própria irmã, quem tem esse antecedente familiar, um ou mais, tem até 12 vezes mais chance de ter câncer de mama, se fala entre 8 e 12 vezes maior do que uma pessoa que não tem esse antecedente familiar. Então você vê que tem um componente genético importante, embora não seja o único componente, ele é multifatorial. Por exemplo, o álcool em excesso aumenta a incidência, o fumo, o tabaco, aumenta a incidência, determinadas regiões, por ser poluentes, aumenta a incidência. Né? Ou seja, não tem um fator específico, são multifatores e pode ser que uma pessoa seja mais por um lado ou mais pelo outro, mas na verdade acontece, sobretudo, depois dos 35 anos de idade. Eu estive numa palestra onde o senhor mesmo foi o palestrante e nós tivemos algumas perguntas e aquilo me chamou a atenção. Se nós temos algumas raças que têm a sua própria característica, como por exemplo a gente está falando aqui, a raça negra, que fala sobre anemia falciforme, sobre problemas de visão, o japonês, o oriental, ele tem, eu tive no nipo brasileiro, o que se tem lá de problema gastrointestinal e principalmente de tumores concentrados nessa região, tem características também para se o cidadão é negro, branco, pardo, amarelo, se ele é de determinada etnia, tem a ver com a construção dele física? Tem a ver sim. Você tem raças que têm uma incidência maior, outras raças têm uma incidência menor. Você acabou de citar aí, por exemplo, a parte gástrica na colônia japonesa. Aliás, a endoscopia surgiu no Japão, exatamente porque o índice de doenças gástricas ou gastrointestinais era muito alto. Acabaram começando a descobrir o endoscópio e a partir daí foi. Você pega, por exemplo, o câncer de próstata. Ele é maior, por exemplo, na raça negra. Né? O câncer de mama. Então, tem regiões do planeta que a incidência é extremamente mais baixa, mas ninguém sabe por quê. Né? Você pega a hipertensão. A hipertensão, pressão alta. A pressão alta também é mais incidente no negro do que no branco, assim como a anemia falciforme que você citou. Ou seja, existe sim os grupos raciais tendo maior ou menor risco. E muitas vezes não se sabe por quê. Porque é muito gozado. Algumas vezes é fator alimentar? Pode ser. Então, tem até estudos nesse sentido. Por exemplo, um japonês que foi para os Estados Unidos e se mudou a incidência ou não em decorrência de mudar também o tipo de alimentação. Né? Mas a verdade é que tem, sim, grupos raciais com diferentes incidências no mundo todo. A nossa região, por exemplo, é uma região do estado que tem um índice bastante alto de câncer de mama.
E a rigor, ninguém conseguiu descobrir ainda que fator é esse que faz com que essa região aqui tenha um dos mais altos índices de todo o estado. Né? Não tem uma coisa tão palpável assim para dizer, mas tem. Mas na prática é isso que acontece. E a gente falando hoje em tecnologia, fala assim, poxa, olha, se eu tiver um bom plano de saúde, eu vou fazer esse preventivo, Banha. Você está falando aqui, mas a gente entra na fila do SUS. Mas olha, doutor, o que a gente vê ao longo do país, e aí nós também temos algumas imagens para mostrar alguns equipamentos, o SUS hoje também já tem algumas garantias e algumas dotações específicas até que outrora nós não tínhamos. Foi uma evolução, foi um ganho, foi conquistas que a gente vê em alguns exames de imagem, que era muito difícil e muito raro pelo SUS você fazer algum tipo de exame de imagem. E as próprias prefeituras locais, elas podem hoje bem conveniar, porque, dinheiro. Olha, eu estou na política há 30 anos, doutor. Dinheiro, custo, tudo precisa de recurso, precisa de dinheiro. Agora, precisa ter gestão. O que a gente está vendo aí é um descompasso, porque o cidadão tem problema. Se ele tiver um bom projeto, eu tenho certeza, não falta dinheiro para a saúde, nem para a educação, nem para saneamento básico. Se você chegar agora com a sua cidade e falar assim, olha, eu estou com um problema de saneamento básico, que é a primeira vacina do cidadão. Saneamento básico está numa condição de dignidade humana. Você vai lá que tem linha de crédito na hora. Moradia, saúde, educação e a gente tem com relação ao saneamento básico. Então, a gente já desmistifica uma série de situações, doutor. Dizer, não, o rico não morre, só morre o pobre. Não, o rico morre pobre, morre rico, morre de tudo que é citação. Mas hoje já tem mais um aparelhamento. Eu queria até mostrar umas externas aí que nós estamos acompanhando de São Caetano do Sul, que é um exame pioneiro. Solta aí Lamparina, solta aí para a gente ver. E manda diretamente para o computador do médico, que na hora já consegue identificar possíveis lesões na mama. Segundo este especialista, os tumores precisam de sangue para se desenvolver. Essa vascularização causa um aumento da temperatura no local. O aparelho consegue capturar esse calor e indicar onde está a lesão. Baseado num banco de dados de uma inteligência artificial que ele tem, faz a comparação e em cerca de 15 minutos ele me devolve com um percentil do que significa aquela lesão, podendo chegar até 95% de acerto nisso. É possível detectar nódulos com menos de 1 centímetro e a paciente já pode iniciar um tratamento menos agressivo precocemente. A previsão é que a partir de outubro, todas as 17 unidades de saúde da cidade passem a dispor do aparelho e a realizar exames em pelo menos 50 mil mulheres. A tecnologia nacional, além de São Caetano do Sul, é utilizada também em 5 cidades do Maranhão. A ideia principal é isso, estar disponível próximo às pessoas, próximo às comunidades, para aí sim a paciente recebe o atendimento na unidade básica de saúde mais próxima e é encaminhada, se necessário, para os exames complementares. A gente está vendo aí que querer é poder. Então você já está vendo que já estão fazendo testes, tudo isso, diga-se de passagem, dentro desse governo que está, no governo Bolsonaro, liberando verbas, aonde a gente imaginar que equipamentos são caríssimos, o senhor sabe muito bem, para a gente detectar, fazer um diagnóstico mais preciso. E hoje nós temos aí algumas experiências em cidades do Nordeste. Hoje também temos no Paraná e Mato Grosso do Sul, e uma carreta. Lamparina, mostra para o doutor Clemente como é que uma cidade que cuida da sua gente faz com relação à carreta em praça pública. Mostra aí, saúde é prioridade. Estamos em pleno Outubro Rosa e hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal que está tendo aqui em Sanca até o fim do mês, olha só. Até o final de outubro, a Prefeitura de São Caetano do Sul disponibilizou a carreta móvel com diversos exames disponíveis e gratuitos para todas as munícipes da cidade. Um deles muito inovador. A tecnologia promete revolucionar a detecção precoce de câncer de mama. Conheçam o Linda. Através de uma combinação de imagens térmicas, a plataforma Linda consegue diagnosticar com alta precisão se a paciente tem ou está desenvolvendo câncer de mama.
A detecção precoce mais do que dobra a taxa de sobrevida das pacientes. É muita inovação. Aqui em Sanca. Dê um print nessa tela. Não perca as datas e locais dessa carreta móvel. É difícil para um administrador, para um gestor, disponibilizar para a sua gente, para o seu povo, algo assim tão simples, doutor? Não, Banha, definitivamente não é. Eu diria para você, como você já falou no início aqui, o grande problema nosso é de gestão. Tá? E essa é uma tecnologia chamada de termografia. Funciona? Ela funciona. Ela não é a melhor tecnologia, mas ela ajuda no diagnóstico precoce do câncer. Agora, nós temos tecnologia que são muito superiores a isso aí. Nós temos, além da mamografia digital, um exame chamado tomossíntese, que aí sim, se você comparar com uma mamografia digital e ainda acrescentar tomossíntese, você chega com uma eficácia 95% maior do que a própria mamografia digital. Se chama tomossíntese. Infelizmente, a ANS ainda não regulamentou isso no Brasil. Isso quer dizer que os planos de saúde não pagam, né? Mas é uma falha grave da ANS. Eu já questionei isso muitas vezes. Mas é uma grande falha, porque essa tecnologia tem 4 anos. Então, em 4 anos, ela já devia ter colocado no rol de procedimentos. Não devia, não pode ser diferente. E ainda sendo um órgão regulador, Lógico. Um órgão que vai dar atenção à medicina suplementar, que são os planos de saúde, e o próprio SUS já podia estar bem avançado com um tipo de convênio, que hoje a gente vê, doutor, 25% do orçamento de uma cidade hoje é para educação. Nós já estamos batendo entre ação social, saúde e educação, dá 54% ou 56% investido no tripé básico da garantia de uma cidade justa e igualitária. Saúde, educação e ação social. Mas o que está faltando, doutor? São ações simples. A gente está vendo os órgãos fiscalizadores, os órgãos regulamentadores, eles não são mais regulamentadores. Eles acabam sendo ou parceiros, ou cria dificuldade para buscar facilidade. A gente está vendo isso, não é só na Agência Nacional de Saúde. Estou vendo isso na Anatel. A Anatel ficou desclassificada, desqualificada. Eu sei que tem muita gente nos assistindo, inclusive a assessoria do governo federal, que nos ouça. Tem muita gente boa no governo, mas nós temos que saber quem é que está tratando. Não pode ter balcão para criar dificuldade e buscar facilidade. Isso acontece na ANS, na Anatel, na ANEL, nos órgãos que deveriam ser órgãos controladores. E aí, por mais que o administrador, no caso, o presidente da República, queira fazer uma gestão, ele acaba sendo engolido, vão comer ele por uma perna. A gente tem que mostrar aonde é que está o gargalo. E olha, doutor Clemente, 4 anos com um exame de ponta desse e até agora não regulamentar, tem alguma coisa, tem gato na tuba. Eu acho, você matou isso. Sim, não tem agência reguladora no Brasil que funcione. A verdade é o seguinte, todas foram aparelhadas, e qualquer que seja o governo, nós estamos falando do governo atual, mas qualquer que seja o governo, desde que não fosse os governos anteriores, eles vão colocar dificuldade. Por quê? Porque está aparelhada. Então, isso vai demorar um tempo para ser feito, mas o Banha tem toda a razão. Nós temos que trabalhar em prol do país e não em termos de criar dificuldades diante de uma situação que não prejudica o presidente, não. Que tem boa intenção e deixa claro o que quer, mas acaba culminando num desastre social. Porque as pessoas, especialmente os pobres, que necessitariam daquele tipo de procedimento, não têm o alcance e acabam morrendo precocemente também por conta dessa falta de assistência. Então é muito triste, né, Banha? Pô, mas com certeza. E aí a gente fala aqui, poxa, Banha, você foi candidato a prefeito de Santos e você falava muito em censo. Caramba, se eu não souber, dentro geograficamente da minha cidade,
quem são as pessoas, como elas vivem, qual a sua faixa etária, qual a sua escolaridade. Como eu vou gerir uma cidade? É como médico, se ele não fizer uma série de exames e buscar uma série de perguntas, as suas respostas, como é que ele faz uma anamnese, um diagnóstico daquilo que a cidade precisa, aquilo que é prioritário, aquilo que não espera? E a gente sabe que a fome tem pressa. A gente sabe que o trabalho, a gente tem que ter uma noção da necessidade da cidade, a necessidade de prioridade. Hoje, dentro de Santos, ganharás o pão com o suor do seu rosto. Então, o quê? Fonte geradora de receita. Tem que ter o círculo virtuoso da moeda, onde todos possam ganhar o pão do seu rosto e, através dos emolumentos, das cobranças, aquecer os cofres públicos para atender políticas de saúde voltadas àqueles que mais necessitam dela. Ou seja, não acontece isso. Hoje se criou 2 torres. Na cidade existem 2 departamentos ou 2 locais que têm dinheiro. Na Companhia Docas, que é a autoridade portuária, que toma conta do escoamento de 34% do PIB, da logística, das taxas, passa tudo pela Codesp, pela autoridade portuária. E a Prefeitura de Santos, que cobra ISS, que cobra IPTU, que cobra uma série de atividades, inclusive trinque, impactos ambientais. Só que a gente não está vendo isso eclodir diretamente no emprego. Com isso, a gente tem uma visão míope, distorcida, de que não, a cidade está bem. Não, mas como é que a cidade está bem se a gente tem um número muito grande de miseráveis, desempregados, com pessoas com fome, pessoas desassistidas, pessoas morando em palafitas ainda. A gente tem aí o Dique da Vila Gilda, é o maior exemplo disso. E a gente fala assim, mas você acabou de falar agora, Banha, tem dotação orçamentária para saneamento básico, tem dotação orçamentária para habitação, tem... Tudo isso é prioridade e vontade política. E se isso não acontece, não adianta colocar... É bonito até, né? Colocar flores na Praça Mauá, coloca lâmpadas do Outubro Rosa, né? Nos prédios públicos, mas não garante um atendimento oncológico ou sequer contrata um especialista no Ambesp para atender a demanda de pessoas vitimadas. A gente tem um hospital Guilherme Álvaro aqui que está sofrendo a duras penas, com 30% só da capacidade de atendimento. Então, doutor, tudo isso influencia. E como é que a gente vai dar 2 ou 3 passos à frente tentando pregar aqui a política da prevenção? Eu acho que você matou aí em termos de... o que está faltando é gestão. E aí em qualquer nível, né? Seja municipal, estadual, federal. E está aqui uma grande dica que eu acho. Nos Estados Unidos, o governo não tem hospitais próprios. Você fala, mas como? Não tem por quê? Porque ele é rico? Não, porque ele é inteligente. Não é porque ele é rico, porque ele é inteligente. É mais barato você comprar leitos na iniciativa privada do que você construir hospitais e manter esses hospitais, né? Ou seja, o custo é extremamente maior. Vou dar um exemplo para você, o nosso exemplo, Hospital dos Estivadores. O custo leito-dia é 3 vezes maior do que custaria se ele comprasse serviço na iniciativa privada. Então nós estamos perdendo 2/3 de dinheiro que poderia ter sido usado no saneamento, como você disse, na educação, na segurança pública. E ainda assim já é terceirizado, né? Porque o próprio município hoje, ele já não toma conta do Hospital dos Estivadores. Ele já passa para uma OS, que é da Fundação Oswaldo Cruz, e ainda custeia mais, ou seja, quem paga mal paga 2 ou 3 vezes. É o que acontece hoje. Não administra diretamente, administra indireto e ainda paga 3 vezes mais. Paga 3 vezes mais caro. E tem uma coisa. Foi feito um trabalho no Rio de Janeiro, a maioria dos hospitais públicos, isso faz alguns anos, mas vale para hoje. Talvez até tenha piorado. A maioria dos hospitais federais estão no Rio de Janeiro. E foi feito um trabalho para ver o custo leito-dia no hospital público do Rio de Janeiro, comparativamente à média do setor privado. Banha, é de chorar. No setor público, custa 6 vezes mais um leito-dia do que custa na média da iniciativa privada. Então,
Você está jogando 5/6 do dinheiro no ralo, que poderia ter sido usado para um monte de outras finalidades. Tá? Então, a gente tem que mudar o pensamento, porque não adianta você falar, não, mas o cara é bom, ele conhece tecnicamente muito bem. Isso não basta. Você tem que ter gestão, cabeça boa, para saber que aquele custo vai ser muito maior. Então, quer fazer uma PPP? Tudo bem. Uma parceria público-privada, jogando a responsabilidade para quem pegar, com dinheiro já contado, eu só posso te entregar isso. Ah, mas não dá para tocar. Problema seu. Vai buscar o dinheiro no mercado. Isso sim, isso é razoável. Né? Que é feito no mundo inteiro. Ó, vamos falar da Argentina, Banha, rapidamente. Tem um amigo nosso em comum, uma pessoa famosa daqui de Santos, que teve um acidente andando de moto, indo lá em direção ao Chile, ao deserto chileno. E é divisa ali com a Argentina. Essa pessoa caiu da moto, teve parada cardiorrespiratória, foi socorrida e foi para um hospital que fica na Argentina, mas que é divisa com o Chile. E eu falava diariamente com a pessoa da UTI, por conta da proximidade com essa pessoa, e aí pedi um dia, escuta, você pode fotografar para mim, um parente da pessoa, você pode fotografar para mim aí, para eu entender o que está acontecendo? Me fotografa, inclusive, escondido, me fotografa aí a UTI. Quando ele me mandou aquilo, eu falei, não é possível. Essa UTI é uma UTI, tipo Oswaldo Cruz, tipo sírio-libanês. Eu falei, não, fantástico, deixa a pessoa aí, que está bem. Só vamos trazer ela para o Brasil quando ele estiver estável, em condições de poder, através de um voo, chegar aqui sem complicações. Acabou sendo feito isso. No final, eu fui agradecer a chefe da UTI por todo o trabalho, porque era gratuito esse trabalho. Um aparato de ponta, hein? É. Um aparato... Não, um negócio de ponta, altíssimo nível. E gratuito. E aí ela me fala o seguinte, gratuito para a pessoa. Olha aí. Aí ela fala, Clemente, você sabe o que é isso aqui? Eu falo, não. Isso aqui é uma PPP. Uma parceria público-privada. Olha só. Que coisa, hein? Uma parceria público-privada de nível de Sírio, de Einstein ou de Oswaldo Cruz. Tanto é que essa pessoa acabou indo para o Oswaldo Cruz depois aqui, e a gente fala, pô, parece que lá era até melhor. Olha só. Então, eu não sei como é feito lá, mas provavelmente é isso. Vamos dizer que você precisa de 20 milhões para cuidar do hospital. O setor público fala, eu só dou 10. Ah, mas e os outros 10? Se vira. Vai atrás de convênio, vai atrás de particular, vai atrás de alguma situação que te dê o restante. Se você conseguir 40 milhões, sorte sua. Eu vou dar só 10. Olha, já aqui a participação popular não tem jeito. Olha, Lamparina já gritou lá. Como? Teve um parente, ficou internado na Santa Casa e lá foi muito bem atendido, lá teve um tratamento maravilhoso. E a gente está vendo a Santa Casa, cada dia que passa, expandindo, melhorando, avançando, principalmente esse tratamento oncológico, né, doutor? Vai ser uma referência, já é uma referência a Santa Casa, mas vai ser uma referência nesse tipo de tratamento, doutor? Vai. Eu me lembro, desde o início, que o doutor Ariovaldo Feliciano falava o seguinte, o meu compromisso aqui é fazer com que esse hospital se torne moderno. Hoje ele não só conseguiu essa modernidade, como está conseguindo fazer com que esse hospital está ficando no topo. Se ele ficar mais algum tempo aí, você pode ter certeza que vai estar em nível de Oswaldo Cruz, São Luís, Einstein, Sírio, pela seriedade com que eles levaram. A gestão é impecável, né? Gestão impecável. Saíram de uma condição deficitária em fevereiro para superavitária em setembro do mesmo ano. É verdade. Pô, Banha. Mas é milagre. Não é milagre, é gestão. É trabalho, é gestão adequada. É verdade. Então, nisso a gente tem que parabenizar ao provedor, a todo o seu grupo, né? Ao Augusto Capô de Casa, ao João e demais
e demais membros. Os funcionários, a gente vê que os funcionários, enfermeiras, estão todos comprometidos. Desde a portaria, você chega na portaria Santa Casa, é a casa de visita mesmo, cartão de visita é a portaria. E eu digo para você, tem condição hoje de você dar um atendimento? Santa Casa mostrou que tem. A Santa, como o senhor disse, saiu de fevereiro deficitária, em setembro já estava praticamente equacionada as suas contas e mostra hoje um atendimento de qualidade. Agora, nós não vamos deixar passar o Outubro Rosa aqui sem dar trabalho para o Clemente. Eu acho que o Lindimar não quer que a gente dê trabalho para o doutor Clemente. Solta as perguntas aí, Lindimar. Olá, meu nome é Maitê, tenho 28 anos e gostaria de saber se o câncer de mama pode ser hereditário. Ah, sim. Ela perguntou, mesmo para o nosso telespectador, se não entendeu, ela perguntou se o câncer de mama pode ser hereditário. Pode sim. Ele pode ter um componente hereditário muito importante, né? Então, nós comentamos até no início que se você tem um antecedente familiar, como mãe, a irmã da mãe, a tia, a avó materna ou irmã com câncer de mama, a chance é de 8 a 12 vezes maior do que uma família que não tem esse antecedente. Então, o aspecto hereditário é importante. E uma coisa, Banha, que é também importante dizer aqui. Normalmente, quem tem um antecedente hereditário, o tumor acontece numa faixa etária mais baixa. Então, não é incomum você ter uma mulher de 25, 28, 29, 30 anos com câncer de mama. Já peguei com 19. Por quê? Porque tinha um antecedente hereditário, né? Normalmente os tumores acontecem depois de 35, 40 anos e vai subindo aí de acordo com a faixa etária, mas as pessoas que têm esse antecedente, elas costumam ter o tumor muito mais precocemente. Então, é preciso que a mulher que tem antecedente familiar esteja antenada e vá ao médico, ao invés de ser anualmente, semestralmente, mesmo jovem, para que, se houver a infelicidade de ter um tumor, pegue numa fase onde ele está pequeno, porque as chances de cura vai lá em cima, próximo do 100%. Você que está sempre, seja homem ou mulher, a importância de você fazer os exames preventivos, principalmente, a gente está falando aqui, procurar o seu urologista, procurar o ginecologista, porque também há uma incidência grande de tumores nestas regiões, doutor? Ah, sim. Eu acho que você já matou na orientação. Tem que procurar o ginecologista. Ele é um médico especialista. Pode ser um mastologista? Pode. Pode ser mastologista. Normalmente a mulher vai no ginecologista, que faz um exame geral, então ele faz da mama, faz da pelve, faz do abdômen, ele faz um exame geral, e se ele julgar que existe alguma dúvida em relação à mama, ele indica para o mastologista, né? Agora, se a mulher já percebeu, por exemplo, que um mamilo foi para dentro, o outro está para fora, que a hora que ela aperta aqui sai um pouco de sangue do mamilo, de um dos mamilos, né? Ou se, de repente, a pele de um lado foi para dentro, a gente chama de retração mamária. Ou a mama está ficando menor que a outra. Ou ela percebeu um nódulo mamário. Aí ela pode ir direto para o mastologista, que vai indicar quais são os exames a serem feitos para um diagnóstico preciso e definitivo. O senhor com essa camisa cor-de-rosa, o senhor criou aí um frisson danado, a mulherada não para de entrar no ar. Solta aí, mais uma pergunta do doutor Clemente. Olá, sou a doutora Mariana Alves, dentista, e eu gostaria de saber quais são as chances de recidiva para quem já teve câncer de mama, ou seja, quais as chances de voltar à doença? Olha, a pergunta é dentista, uma pessoa esclarecida, Mariana né? Alves. Mariana. Na realidade, isso é muito importante, essa pergunta, mas tem a ver com a fase em que você pegou o tumor, né? Quem teve o tumor numa mama tem mais risco de ter na outra. Não diga. Tem mais risco. Mas não quer dizer que vai ter. Agora, respondendo diretamente à pergunta dela, acontece o seguinte: se você pegar um tumor em fase inicial,
um tumor, por exemplo, um carcinoma in situ, que a gente chama, é aquele que está no princípio do princípio do princípio. A cura é 100%. Se passar, ele ramifica, doutor? Se ele for maior, o tumor tem 2 centímetros, o risco de recidiva já é uma possibilidade. Se ele tiver 4 centímetros, o risco de recidiva é extremamente maior. Ou seja, quanto maior é o tumor, ou quanto mais retardado é o diagnóstico, tanto maior o risco de recidiva. Por quê? Porque pegou numa fase avançada. Aliás, além da recidiva local, você tem o risco de espalhamento do tumor, que a gente chama de metástases, né? Que pode ser para o pulmão, pode ser para o cérebro, pode ser para o fígado, pode ser para o osso, são os lugares mais comuns. Ou seja, é um tumor cuja origem é mamária, mas ele já saiu do local de origem e foi para outros órgãos. Eu posso falar daqui da minha avó, por exemplo, Dona Ondina, falecida. Ela faleceu com quase 85, quase 90 anos. E ela, lá atrás, posso até citar o nome do profissional, que foi uma bênção na vida dela, o doutor Hilário, que foi quem fez a cirurgia, juntamente com outro médico da Beneficência Portuguesa, e no Ana Costa também fez a outra cirurgia. Ela teve que retirar os 2 seios. E, logicamente, aí veio, como já estava numa fase, ela foi descobrir isso já uma idade mais avançada, ela tinha uns 68 a 70 anos, e ela teve que retirar um seio, depois retirou um outro. Isso tudo, quando ela tocou, que achava que existiam uns gânglios aqui ao lado do seio, também detectou alguma coisa na carótida. E depois, quando foi ver, já estava com a osteoporose. É normal isso, doutor? Não é tão incomum. Hoje, felizmente, melhorou, porque as mulheres, muito mais do que os homens... Nós estamos falando isso aí de 20 anos atrás, né? As mulheres são mais responsáveis do que os homens. Homem, por exemplo, odeia fazer exame preventivo. Mulher ela é mais cautelosa, ela busca o ginecologista anualmente, com uma frequência muito maior do que o homem. Então, ela tem uma chance muito maior de fazer um diagnóstico precoce do que nós próprios, que às vezes ignoramos que a prevenção ou o diagnóstico precoce é a melhor solução. Então, referente à mama, a mulher que vai todo ano ao ginecologista, por exemplo, ela acaba fazendo um diagnóstico precoce. Porque se tiver qualquer suspeita, ele sugere, faz um outro exame daqui a 6 meses, por exemplo. E na dúvida, faz uma biópsia, banha. Faz uma biópsia, tira fragmentos daquele nódulo e manda para o patologista, e aí vem o diagnóstico. Se for tumor, já tira e ela tem uma segurança. O que acusa esse tipo de dor em gânglios aqui? Esse gânglios que a gente chama regionais, especialmente axilares. Isso. E mais frequentemente do lado onde tem a lesão. Então, a mulher tem, por exemplo, um nódulo. O lugar mais frequente de ter nódulo, a gente chama de quadrante superoexterno. Então, se eu pegar a mama e dividir em 4 partes, seria no quadrante de cima do lado externo. Na mama esquerda seria o contrário. No quadrante de cima, no lado externo, né? Porque tem mais glândula lá. E como tem mais glândula, o risco se torna maior. E aí esse tumor pode estar restrito à mama, ou o primeiro lugar que ele dá metástase é para os gânglios da axila. Então, quando tem gânglio axilar apenas, ainda não está de todo mal. Porque o médico vai fazer a retirada da mama e vai retirar os nódulos que estão comprometidos. Existe exame específico para isso. Aí tira os nódulos comprometidos. Acontece que isso não garante que mesmo tirando, ele não tenha ido para outros locais. Como eu falei, o mais frequente é pulmão, fígado, osso, cérebro. E aí, quando tem tumor à distância, já não tem mais cura. Ou você tem uma sobrevida
que pode ser tanto maior. O pâncreas também é fatal, doutor? A pâncreas é. O pâncreas, o tumor de pâncreas, em geral, ele é muito agressivo. Pâncreas, vesícula biliar e ductos biliares. São os 3 tumores impressionantes. Tem o melanoma também, que é um tumor de pele, não um tumor comumzinho, o melanoma, né? Mas voltando ao pâncreas, quando você descobre um tumor do pâncreas, como regra, a sobrevida é muito pequenininha. Dificilmente vai em 1 ano. Às vezes 3 meses, 6 meses, mas pessoas que atingem 1 ano são muito raras. Tem mais que isso? Tem. Né? O Steve Jobs, por exemplo, criador da Apple, ele teve um câncer de pâncreas e durou 6 anos. Mas não era um tumor tão agressivo, ele tinha muito dinheiro e estava num país de primeiro mundo, que é os Estados Unidos. Né? Mas isso é ocasional, eventual. Como regra, a partir do diagnóstico, as pessoas duram aí 3 meses, quando muito 6 meses, ou excepcionalmente 1 ano. Dona Maria, que é tia do Marcão, está falando aqui para nós. Doutor Clemente, eu tive um nódulo na carótida. Como é que eu trato isso? Eu tenho que operar? Como é que é isso? Como é que a gente acompanha? E existem esses tipos de nódulo na carótida? Outra também que ela pergunta é com relação se essa incidência tem a ver com a tireoide, que ela também já tinha feito operação na tireoide. Tem câncer de tireoide? Tem câncer na carótida? A carótida precisava entender bem. Será que a lesão está na carótida ou está ao lado da carótida? Certo. Por quê? Porque a carótida são 2 artérias que sobem aqui, se chama carótida comum. Aqui mais acima ela vai dar uma carótida externa, que vai para fora, e uma carótida interna, que vai para dentro. Então, provavelmente, o que ela tinha é um nódulo junto à carótida, que é comum. São gânglios. Ela já tinha um histórico de ter operado a tireoide, né? Pode ser um tumor maligno na tireoide que deu metástase para gânglios cervicais. Perfeito. Aí você pega aquele caroço aqui, opa, estou com um caroço no pescoço, o que será que é? Se era um tumor de tireoide, ela passou a ter metástase para gânglios junto à carótida e não da carótida. Tá? Porque tumor de carótida é uma coisa excepcional. Né? O que poderia ter da carótida? Um aneurisma carotídeo, que dá um caroço, porque ele abaula a carótida, isso pode ser. Ou uma placa de ateroma, de gordura dentro, formando um nódulo, é possível. Mas muito provavelmente não é nada disso. Muito provavelmente é um gânglio que está próximo, junto à carótida, e que deve ser secundário a um tumor maligno da tireoide. Eu estou com o nosso assistente aqui, o Lamparina, ele só fala em dinheiro. Lamparina, não, tudo para tratamento é dinheiro. Quer dizer, eu para fazer um exame desse de prevenção de carótida ou de seio, eu preciso ir fazer um exame de PET scan, que é um custo milionário. Não, fazendo um PET scan a gente acha tudo. É isso, doutor? Não. Normalmente a gente começa, em medicina, existe sempre uma hierarquia a ser seguida. Então, você vai usar primeiro os exames que são mais simples, tipo, por exemplo, ultrassonografia. Você vai usar uma ultrassonografia, é possível que você consiga fazer o diagnóstico pela ultrassonografia. Esse já é prevenção. Já é prevenção. Você faz o diagnóstico, tem uma lesão, você pode biopsiar para saber que tipo de tumor, porque dependendo do tipo é um tratamento, dependendo do tipo é outro tratamento. Então, com simples ultrassom você pode fazer. O ultrassom deixou dúvidas. Bom, o ultrassom deixou dúvidas, eu posso usar uma tomografia, eu posso usar uma ressonância magnética. O PET scan é um tipo de exame que só é utilizado quando existe dúvida entre se o tumor é benigno ou maligno, ou, sabidamente, quando o tumor é maligno e você quer saber a extensão do tumor, tanto no local de origem, quanto se ele deu metástases para outros locais do corpo. Né? Ainda é utilizado quando fez quimioterapia, braquiterapia, radioterapia
ou cirurgia, e você quer saber como é que ele está evoluindo após esses tratamentos. Você fez o tratamento, você quer saber, será que sumiu depois do tratamento? Será que diminuiu apenas? Ou desapareceu completamente? Né? E ao longo do tempo, que a gente chama de follow-up, quer dizer, sequenciamento, como controle posterior, para saber se o tumor voltou ou não. Então, é só para isso que serve o PET scan ou PET-CT, mas que acaba sendo importante para pessoas que sabidamente tinham o tumor. Doutor, você é um profissional gabaritado internacionalmente, o senhor pode dizer com todas as letras, há diferença e diferenças, infelizmente, em todos os segmentos da sociedade, mas dependendo como você traz esse diagnóstico, você entrega esse diagnóstico para esse paciente que foi acometido de um câncer. Você pode matar ele na hora, né? Ah, sim. A notícia já mata ele na hora. Como é que faz isso, doutor? De que maneira? Qual é a maneira mais salutar? Porque a gente tem lá a relação do médico e paciente é confiança. E a gente tem que ser sempre esse prisioneiro da esperança que a gente vai curar. Logicamente, o senhor está lá para falar a verdade, o senhor está para encaminhar. Mas já pensou? Eu estava vendo a entrevista do Caio, esse jogador que jogou aqui no Santos, jogou no São Paulo. Ele fez um desabafo, graças a Deus, está curado do seu tratamento. Ele deu uma entrevista recentemente, ele falou assim, a pior coisa do mundo para mim foi receber a notícia. Eu não sei, eu acho que é muito pessoal a maneira de abordar isso. Eu, particularmente, tenho um posicionamento, e não questiono os que são diferentes de mim, mas eu acho que a maneira doce ainda é a melhor maneira. Você pode até dizer, olha, você tem um problema aqui, esse problema requer um determinado medicamento, a quimioterapia, por exemplo, né? É um nódulo. Se o paciente perguntar, mas é um nódulo maligno, evidentemente que você vai ter que dizer. A mama, por exemplo, doutor, qual é esse estágio? Primeiro, foi detectado, fez a biópsia, constatou, dependendo do centímetro, da medida, da onde vai, entra com a químio e entra com a rádio. Onde é que eu chego nesse horizonte? Qual é a hierarquia a seguir? Por exemplo, se você pega um tumor muito grande, mas ele é grande, mas histologicamente quer dizer, o conteúdo celular dele não é tão agressivo. E apesar de ele ser grande, ele está restrito à mama. Às vezes o médico fala, puxa vida, só tem na mama, eu posso fazer a cirurgia, mas está muito grande, eu vou correr o risco de espalhar. Tem como regredir? Ele faz uma radioterapia, o tumor encolhe, ou ele faz uma quimioterapia, o tumor encolhe, e depois que o tumor encolheu, ele faz a cirurgia. Então, é um macete muito interessante para evitar que na hora da retirada possa haver um espalhamento desse tumor para gânglios regionais ou até à distância, né? Então, o médico tem essa prudência hoje, sabe mais do que nunca sobre esse aspecto. Por outro lado, se esse tumor já passou para outros órgãos, vamos dizer, foi para o fígado, foi para o osso, só tem uma situação, quimioterapia, né? Aí tem que fazer quimioterapia. E essa quimioterapia, para alguns casos, ela funciona mais ou menos, para outras muito bem, e para umas não modifica absolutamente nada com a quimioterapia. O que significa que ele não responde à quimioterapia. Esses casos são aqueles casos graves, né, de tumor de alta agressividade, onde não há resposta à quimioterapia. Nesses casos, às vezes a pessoa tem muita dor óssea ou alguma coisa, e se faz a radioterapia para tentar minimizar esses aspectos. Mas, na verdade, o intuito aí seria dar uma qualidade de vida e não curar. E a gente está falando aqui numa cidade litorânea, a gente está falando na Baixada Santista, o senhor mesmo já disse, há uma incidência muito grande de câncer de mama, mas também
nós temos aí, é uma cidade de turismo, uma cidade de entretenimentos, uma cidade onde tem muita gente bonita, onde tem muita juventude também, onde tem muita gente sarada, na melhor idade também, aproveitando e curtindo essa bucólica Santos. Doutor, estamos falando com a juventude, muita gente aí pitando o seu cigarrinho e tal. O cigarro, por exemplo, ele pega câncer de boca, laringe, faringe, pulmão. Quais são as incidências do fumante? Quais são as incidências para aquele cidadão que não é aquele de bebida social, não, que é contador de história. Ele chega lá no domingo de manhã, ele toma no domingo de manhã, toma domingo de noite, toma dia de semana, e aí começa a vir os problemas de fígado, de laringe, aí depois vem pâncreas. Quais são as incidências do fumante, do alcoólatra e principalmente o galã de televisão aí que está nos assistindo? Olha, tem muitas namoradas o cidadão. As doenças sexualmente transmissíveis, o que pode gerar? Qual a incidência de câncer que pode dar? Essa pessoa que não se protege, não faz o ato sexual da maneira que deve fazer. Então nós temos 3 vertentes: a bebida, o cigarro e as doenças sexualmente transmissíveis, doutor. Não, corretíssimo, Banha. Elas muito bem colocado. Por exemplo, o cigarro, ou o tabaco em geral, né? Tabaco, cigarro, e ele aumenta a incidência de câncer, como você próprio diz. Boca. E a gente fala cabeça e pescoço. Então, pode ser de faringe, pode ser de esôfago, mas também, Banha, de qualquer órgão do corpo é aumentada a possibilidade de câncer pelo uso do tabaco. Por essa região é difícil tratar, doutor? Especialmente bexiga. O tabaco? O tabaco, câncer de bexiga pelo tabaco é muito frequente. Além a gente fala essa parte do pescoço, né? Que passa onde tem mais contato. E isso vale para a bebida. Quando o cara bebe, tem álcool, o álcool em contato com a mucosa bucal, da faringe, do esôfago, ele aumenta bastante a incidência ou possibilidade de câncer. Né? É o tipo carcinoma epidermoide, porque o epitélio ali, ele não consegue realmente, para algumas pessoas tudo bem, não acontece nada, mas para outras pessoas ele acaba tendo uma anaplasia, que é uma alteração do epitélio, e posteriormente uma tumoração. Mas também tem outro lado, a gastrite. Né? É muito comum pessoa que bebe muito ter gastrite ou até úlcera. Então você vê que o fumo e a bebida, elas prejudicam muito. E também aproveitar que é Outubro Rosa, aumenta a incidência de câncer de mama na mulher. Os dois aumentam a incidência. Diretamente. Né? Então, são coisas ruins. Nós não estamos falando da bebida ocasional, né? Não é isso. É aquele cara que bebe... Quanto mais, continuamente e fuma diariamente numa quantidade grande. Né? Então, vai ter essa maior chance de ter um câncer, que pode ser de qualquer dessas regiões que nós falamos, e as suas complicações. Né? Esses cânceres aqui de pescoço, faringe, esôfago, ou boca, cavidade bucal e tal, são altamente agressivos. Altamente agressivos. E difícil de tratar pela localização? Difícil de tratar. Difícil porque você está numa região complexa aqui. Em geral, a mutilação é muito grande. Você imagina um câncer de língua, por exemplo? Meu Deus. Você vai tirar a língua do cara. Eu tive um amigo que ficou sem o céu da boca. Pois é o palato. Né? Então você imagina a dificuldade para o cirurgião e, do ponto de vista estético, a mutilação que ocorre. É agressivo mesmo. Altamente agressivo. Né? Quanto à parte de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, que você citou, é preciso a proteção mesmo. Porque nós não estamos falando de blenorragia, chamada gonorreia, que é uma coisa mais corriqueira e que a pessoa toma um antibiótico aí e cura, tal. Mas nós temos a sífilis, que é muito mais complexa,
muitas vezes você não tem um diagnóstico precoce e ela já causou danos em outros órgãos do seu corpo. Então, sífilis, você tem, por exemplo, grave o HIV, gravíssimo, né? Ah, mas atualmente controla. Ok, atualmente você consegue controlar, mas a que custo? Medicação eternamente, e ela traz transtornos, efeitos secundários muito importantes, né? Quando, na verdade, a prevenção te impediria desse tipo de coisa. Tem a clamídia, que é outra doença muito comum hoje, né? E a gente não pode esquecer do câncer que acontece sobretudo na mulher, mas que pode acontecer no homem também, oriundo do HPV. Por isso que hoje você tem vacina do HPV para jovem, né? Feminino e masculino, então você pode ter. Então a mulher, se teve uma relação também não protegida, e o homem tiver com HPV, ele vai passar para a mulher. E essa mulher tem uma possibilidade de ter câncer do colo uterino, num percentual alto, extremamente alto. E às vezes nem tem a ver com o nível social. Ah, não, mas é uma pessoa que nunca foi no médico, isso, aquilo. Claro que isso tem sim significado, porque é uma prevenção, né? Quando o médico nota alguma alteração do colo, ele já vai, por exemplo, ou fazer uma cauterização, ou tirar aquela lesão, porque está suspeita. Mas também o homem. Se o homem vai fazer sexo oral. Se ele estiver fazendo sexo oral e a pessoa estiver contaminada com HPV, ele vai pegar. Então, veja que a coisa... Aí ele teria câncer de cavidade oral. Então, Banha, é extremamente grave. Você bateu na mosca, a gente está no final do programa, não quero atrapalhar, mas tem que ter responsabilidade, tem que ter prevenção. Olha, nós estamos falando aqui com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, e nós somos da região da costa da Mata Atlântica. Doutor, nós já falamos aqui, a prevenção ainda é o melhor remédio, sempre será o melhor remédio. E nesses minutos finais, doutor, qual é a mensagem que o senhor poderia deixar aí para os nossos gestores, sejam eles municipais, estaduais, federais, esses que estão diretamente tratando com a saúde do povo? O que a gente pode fazer? Coisas simples que pode... São Caetano mostrou aí, com uma carreta em qualquer lugar da praça, em qualquer lugar da cidade, quantos diagnósticos que poderiam estar aí servindo de alerta para toda a equipe de saúde daquela cidade. Será que Santos não pode fazer um trabalho desse? Pode fazer. Eu diria que a carreta é uma alternativa secundária. No passado, Banha, isso final da década de 70 e no início da década de 80, por exemplo, a prefeitura comprava serviços, exames de várias clínicas que se propusesse a fazer. Ela não obrigava você a atender, mas se você quer atender, eu vou atender. Conclusão, não existia fila. Não existia fila para fazer nenhum tipo de exame, porque ela comprava diretamente da clínica ou do médico. Isso acabou. Ah, não pode, só através de uma OS, senão não é possível. Aí você vai aumentar custo, não vai conseguir atender a tempo, vai retardar sempre, porque você não consegue ser atendido imediatamente, ao passo que quando comprava exame das clínicas, e não era por preço alto, o preço dela era mais barato, o cara era atendido no mesmo dia ou no dia seguinte. Então aí que está a grande diferença. Por que não utilizar, por exemplo, os médicos que têm os seus consultórios, às vezes tem um tempo disponível, você paga a consulta um valor menor do que custaria para você se tivesse a sua unidade de saúde e seria atendido em tempo rápido e altamente eficaz. Então, esse é o conselho que eu daria. Compre serviço fora, faça como os Estados Unidos, porque o teu custo será sempre muito menor do que aqueles elefantes brancos que foram levantados simplesmente por conveniência. Doutor, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a todos os nossos internautas, as pessoas nas redes sociais, aquele que está nos ouvindo. Esse programa hoje é uma homenagem aqui ao Instituto Neomama, é uma homenagem àquela guerreira Gilze, nossa irmã,
que está lá na casa do Pai, tenha certeza, onde passou fé, passou esperança e passou o principal, doutor, o amor. Ela passou o amor para todos aqueles, encorajando ao enfrentamento da doença. E nós vamos fazer aqui, sugestão do Dr. Clemente, sugestão da nossa produção, nossa sugestão, vamos fazer um programa exclusivo com o Neomama. Até mais, um forte abraço. Doutor, muito obrigado. Fique com Deus. Multimagem sempre aqui com a gente. Forte abraço e até mais.